Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Family On Board e hoje eu vou compartilhar com vocês as 6 características, 6 sinais que me levaram a desconfiar que eu tinha TDAH e que me ajudaram a ir atrás de um diagnóstico. Então vem comigo para aprender quais foram esses sinais e talvez aprender um pouco mais se você tem eles e como gerenciar isso na tua vida. Antes de mais nada, não esqueça de dar aquela curtida nesse vídeo, compartilhar com seu amigo e mais importante de tudo, se inscrever no nosso canal para que vocês possam estar recebendo sempre mais informações, tanto eu quanto da Vale, também como das crianças, e a gente está aqui divulgando, tentando conscientizar e educar mais as pessoas sobre esses temas tão importantes que falamos aqui no nosso canal. E lembrar também que, antes de mais nada, sempre é importante que você recorra a profissionais especializados que saibam como realmente te ajudar no seu caso. Então lembre-se, autodiagnóstico nunca é recomendado. Vá atrás de um profissional da saúde que vai te ajudar a ter seu diagnóstico e saber exatamente o que você deve fazer para poder gerenciar melhor a sua vida. Eu, na minha vida inteira, sempre me senti uma pessoa muito aquém da minha capacidade intelectual. Isso se dava muito por conta, né, de ir para a escola, de tirar notas baixas, de não conseguir prestar atenção. Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca de poder me concentrar, de poder ler um livro, por exemplo, que eu quase, se eu colocar, posso colocar nas minhas duas mãos quantos livros eu já li na minha vida. Então, eu sempre me achava muito limitado, que não tinha a capacidade nem a inteligência, digamos, do que outros colegas que eu tinha na escola. E isso sempre me trouxe certas dúvidas do que eu poderia fazer na minha vida. Então, tudo que eu consegui em termos de notas, ou de me formar numa faculdade, depois no mestrado, sempre recorreu muito esforço meu, né? Eu sempre tive que utilizar de mais horas de estudo, de esforços maiores durante a prova, e de certa forma isso sempre me trouxe um sacrifício muito grande. Até então, eu não tinha conhecimento daquilo que estava causando tudo isso. Eu só simplesmente achava que eu nasci daquela forma e, né, então eu tinha que meio que lidar com aquilo. Todo o aparato que eu tenho hoje, todo o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fosse levar isso para o que eu precisava antigamente, eu acho que minha vida teria sido muito mais leve. Então, de certa forma, o que eu tento trazer aqui é para vocês exatamente conhecerem, ter uma autocrítica daquilo que está acontecendo na sua vida e daí poder, então, ir atrás de recursos, de um diagnóstico que vai assim poder te ajudar. Então, sem mais longas, vamos agora conversar sobre esses 6 sinais que me levaram a correr atrás de um diagnóstico. Número 1, hiperfoco. Engraçado que o hiperfoco é uma coisa que acontece também para pessoas autistas, mas com pessoas que têm o TDAH. E acaba sendo confundido, que as pessoas às vezes acham que é só para um e não para o outro, ou vice-versa. Mas na verdade isso acontece para ambas condições. Então por isso eu quero trazer esse que foi o primeiro sinal que eu senti na minha vida. Pera lá, eu tenho certos hiperfocos que nunca vão embora. E é justamente o que eu senti, que às vezes quando eu tinha alguma coisa que eu realmente gostava, e no meu caso, até hoje, continua sendo o Ayrton Senna, eu comecei a entender que eu tinha ali um hiperfoco. Então, esses desafios que eu tinha em poder focar em outras coisas que não me agradavam, sempre foi uma dificuldade enorme. Então, para mim, na escola, por exemplo, eu tinha que estudar matérias como física, química, que eu detestava até hoje. Mas eu tinha uma predisposição muito maior de estudar geografia, história, e no qual eu me ia bem, porque eu tinha certos hiperfocos ali, com coisas, né, com questões históricas. Por exemplo, se falasse uma coisa da Segunda Guerra Mundial, poxa vida, eu ia super bem. E outra coisa também era o inglês. Então, essas áreas no qual eu me sobressaía, que de certa forma faziam parte de hiperfocos que eu tinha, né, como eu falei, como história, inglês, comparado com aquilo que eu não tinha como hiperfoco, que realmente destoava daquilo que eu me sentia bem, hoje em dia eu vejo que eu poderia tentar gerenciar isso um pouquinho melhor, talvez com uma indicação, talvez com períodos mais curtos de ensino, ou talvez, que eu acho que também é muito importante, uma adequação da escola em prol meu para poder me ajudar a estudar. Porque era aquela coisa, quando a gente vai para uma escola, é tudo meio que padronizado, e aqueles que se sobressaem, né, que às vezes acabam tirando as notas maiores, não é porque justamente eles são mais inteligentes ou menos inteligentes, não é isso, mas é que às vezes tem uma predisposição maior para aquele assunto, né? Às vezes pode ser também que sejam pessoas mais esforçadas, mas enfim, era muito importante que se eu tivesse esse diagnóstico antigamente, eu já teria essa adequação que podia me ajudar a pelo menos sair um pouquinho melhor daquilo que eu estava tendo em termos de experiência. Agora, número 2, dificuldade de controlar emoções. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa já se torna uma tormenta na vida das pessoas, dela própria? Isso acontece
acontecia muito e ainda acontece comigo de certa forma. Eu tenho certas dificuldades. Se eu me sinto nervoso, se eu me sinto bravo, eu tenho engraçado que às vezes a Vale, ela própria tem que me controlar. Vamos com calma, fale um pouco mais baixo. E não é por mal, é porque justamente eu me descontrolo um pouco e não consigo achar uma maneira de me controlar. Isso também se leva com outras emoções que acontecem no meu dia a dia, que é o estresse, né? Às vezes sou uma pessoa muito estressada, eu acabo exagerando no meu estresse, digamos assim. Então, que para mim foi um outro sinal muito, muito importante, que foi ser uma pessoa que não conseguia controlar as emoções. Então, isso me levava muito à irritabilidade e certas explosões emocionais, tanto para o bem como para o mal. Então, as pessoas acabam pensando, você que tem dificuldade de controlar as emoções, uma pessoa apaixonada ou uma pessoa muito nervosa, sempre tem aqueles extremos. E eu era quase todas, mas ao mesmo tempo não tinha como controlá-las. Então, de certa forma, essas explosões, essa irritabilidade minha me levou a certos problemas meus, até físicos, né? Eu já tive certos problemas que vieram por causa disso, do estresse, da minha irritabilidade, que hoje eu tento controlar muito mais do que eu controlava antigamente. Número 3. Um TDAH sempre vai estar indo atrás de dopamina. E dopamina vem de inúmeras maneiras, muito pelo celular, mas para um TDAH vem também de gastos descontrolados e compras impulsivas. Eu, às vezes, acabo fazendo isso com uma certa frequência, comprando coisas que realmente eu não preciso, acabo não tendo um gerenciamento correto das minhas finanças, daquilo que eu posso gastar ou não. E também as coisas que eu realmente, né, eu tô comprando por impulsividade, não realmente porque eu pensei, que eu fiz um planejamento e vi que se aquilo era a melhor opção para mim naquele momento. Então isso é uma peculiaridade muito grande, claro que acontece com várias pessoas, mas isso acontece com maior frequência com os TDAHs e acontecia comigo e acontece até hoje de uma certa forma. Então essa impulsividade aí pro supermercado e comprar coisa que não precisa, ou comprar aquela novidade que apareceu no supermercado, que acaba chamando outra atenção, é uma coisa recorrente. Então é muito importante você aprender a controlar isso na sua vida, porque isso acaba levando a prejuízos gigantescos, né? As pessoas acabam tomando dívidas que não devem e que não conseguem pagar, ela não consegue ter um controle das suas finanças e acaba trazendo outros problemas subsequentes, né? Então, é muito importante as pessoas que têm o TDAH, elas entendam que, né, essa impulsividade deve ser controlada. Como que eu consigo controlar essa impulsividade? Evitando estar nessas posições de tomar decisões na hora, entendeu? Então, se hoje em dia, se eu vou fazer uma compra um pouquinho maior, eu faço um planejamento mais adequado. Então, eu entendo realmente se eu preciso daquilo, se eu tenho dinheiro, se eu tenho como financiar, se for o caso, e não simplesmente ir lá e atrás e fechar a compra. Então, eu tenho muita disposição em fazer isso hoje. Já não tinha muito antigamente, né? Eu vejo muitas coisas que eu comprava que eu falava, poxa, o que eu tava pensando, cara? Nunca usei. Sabe aquele sapato que você compra, aquela roupa que você deixa lá no teu armário? Tem até às vezes mesmo, né? Que parece aquela roupa que o pessoal faz, me escolha, por favor. Isso acontecia muito comigo. Então, o que eu fiz? Eu enxuguei muito o que eu tinha. Eu acho que eu ainda tenho um pouco mais do que eu preciso, mas, de qualquer forma, eu me desfiz de muita coisa. E até nessa mudança que a gente fez agora recente dos Estados Unidos para cá, no Brasil, eu doei muita coisa mesmo. Então, isso tem sido minha maneira de poder controlar um pouco essa possibilidade, não me colocando em situações na qual eu possa ser impulsivo numa compra, né? E também tentando fazer um planejamento maior quando eu preciso fazer uma certa compra maior. Número 4, e agora eu acho que talvez seja uma daqueles sinais que todo santo TDAH tem, que é a pontualidade. Como a gente tem problema em sermos pontuais. A questão primordial é que não gostamos de ser pontuais, porém isso é uma coisa que é quase que acontece naturalmente. Eu deixo só explicar como isso acontece. A grande dificuldade de sermos pontuais é a dificuldade que nós temos de controlar e de gerenciar o nosso tempo. Então, por exemplo, no dia a dia meu, eu vou me preparar, eu vou para um evento, eu vou para o meu trabalho. Se eu não tiver um schedule, né? Se tiver um calendáriozinho todo detalhado daquilo que eu devo fazer, onde eu devo estar em certos horários, ou o próprio Alexa, o Siri, enfim, que possa me relembrar de certas coisas, eu vou acabar me perdendo no caminho nessa preparação. Então, digamos, eu tenho que trabalhar a partir das 8 da manhã, né? Eu acordo de 7 horas da manhã. Se eu não me regro, né, nos horários de acordar, sair da cama e tomar meu café da manhã, me preparar, me arrumar e sair, e tentar achar, por exemplo, pegar o celular e começar a ler notícias e ver
vídeos, etc., eu acabo me perdendo no tempo. Então, isso acontece, por exemplo, nesse caso específico, né, o meu trabalho, mas também quando tem algum evento, quando tem que buscar as crianças, acabo me deixando levar com certas distrações que são muito comuns hoje em dia. E a pior de todas sempre será o celular, porque o celular é muito fácil, é muito tangível para nós, né? Então a gente tem essa vontade, né, de receber a dopamina que a gente recebe por celular e eu acabo, né, me perdendo no tempo, praticamente. Então, a falta de pontualidade do TDAH, como eu disse, não é por querer, obviamente, ninguém quer não ser pontual e chegar atrasado a certos compromissos, mas isso se deve muito à falta de gerenciamento do tempo. Então, se você tem problema com pontualidade, lembre-se, use calendários, use lembretes na Alexa, no seu celular, enfim. Use as tecnologias, os recursos que existem para que você possa ser relembrado e ter pontualidade nos seus compromissos, que é muito importante e é muito frustrante para outras pessoas também. Agora vamos de número 5. E essa aqui é uma coisa mais pessoal, porque eu sinto que tem alguns TDAHs que não têm esse sinal tanto quanto eu tenho, que é a produtividade aparente. Então, deixa eu só explicar. Às vezes eu estou trabalhando, né? Se você pegar um computador no TDAH, tem quase aquelas 25 janelinhas no computador, mensagem recebendo daqui, o WhatsApp ali, as notícias de um lado, escutando música, é muita distração ao mesmo tempo. Isso aparenta, né, para a pessoa de fora, ou até para nós próprios, que estamos sendo produtivos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E, para mim, isso acaba sendo o oposto. Eu acabo sendo menos produtivo e acabo pensando que estou fazendo uma coisa que não me traz nenhum proveito. Por exemplo, então se eu estou lá tentando mandando um e-mail, daí eu vejo uma notificação que eu recebo de um lembrete do calendário, eu acabei de receber um e-mail, ou uma notícia urgente, uma coisa do tipo, isso me distrai na hora. Então todo aquele foco que eu estava tentando fazer em uma tarefa única, acaba se tornando duas. Daquela segunda eu me levo à terceira, e assim por diante. Então é esse o grande problema. Então, nós estarmos sendo produtivos é uma coisa totalmente de você tentar ser produtivo e aparentemente estar sendo produtivo com várias coisas ao mesmo tempo. Não, se você tem que entregar, tente controlar a sua produtividade sendo mais focado em tarefas únicas ao mesmo tempo. Tá? Então, não é aquela coisa de você fazer, né, para mim, justamente, ter 2 monitores, ao mesmo tempo que é uma bênção em certos aspectos, mas também pode ser horrível, porque às vezes eu tenho em um monitor uma coisa e outro monitor outra, e é questão de segundos. Eu desvio meu olhar e vou olhar ali, já me perdi. Isso acontece também com o celular, novamente, que, né, me deixa parecer que eu estou sendo produtivo, que eu estou recebendo as notificações, estou respondendo na hora. E não, gente, acho que a gente tem que controlar um pouco mais isso. Se você tem essa urgência de ter que responder tudo na hora, sabe, sem esperar, saiba que às vezes não é isso que a pessoa do outro lado está querendo. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem e não quer dizer que você tem que responder naquele momento. Mas para nós parece que o nosso coração bate mais forte. Quando a gente recebe uma notificação, eu tenho que estar lá, tenho que responder, senão a nossa mente nunca se acalma. Então, como eu disse, tente controlar, faça trabalhos, tarefas únicas. Foque seu tempo ali, para depois então você correr atrás de notificação. Se você fizer o que eu faço, por exemplo, tentar tirar notificações do WhatsApp, eu não tenho notificação no meu celular, porque é onde eu recebo o maior número de mensagens. Então, quando eu preciso ou sei que eu tenho que ir atrás, eu tenho meu tempo determinado para ir no WhatsApp e ver as mensagens das pessoas, as pessoas até reclamam, poxa, mas você não viu a mensagem que eu mandei no WhatsApp porque não respondeu logo. Mas não é porque eu não quis, é porque realmente eu fiz questão, né? Eu fiz uma decisão de não ter as notificações justamente porque o WhatsApp, você está entre em grupos, mensagem não sei o que, você vai recebendo várias mensagens e acaba se perdendo. Então isso tem me ajudado muito. Então, essa vai a minha dica para vocês. Façam mesmo, controlem, né, as distrações ao teu redor e tente focar naquilo que você precisa focar naquele momento. Agora, o sexto e último sinal, e esse aqui talvez não seja tão popular ou tão conhecido, né, ao redor aí da internet, pelo mundo, que é uma autocrítica muito elevada, muito exacerbada e fora da curva. O que acontece? Nós, TDAHs, temos a tendência a nos criticar constantemente. Acho que até você lembra agora, se trazer até o começo desse vídeo, eu falei sobre a minha autocrítica, né, e como foi meu tempo de estudante, né? Como eu me sentia muito, muito fora da água, não estava muito bem, não ia bem, me sentia burro comparado aos meus colegas. Mesmo eu tendo certas realizações na minha vida, eu sempre me senti muito inadequado, né? E eu acho que isso era muito elevado, né? Justamente por causa do TDAH. O TDAH me fazia me sentir
inadequado, né? Quando eu me comparava aos outros. E isso trazia essa constante autocrítica que me trazia prejuízos enormes. Então, aquela coisa, poxa vida, eu tentava, nunca conseguia, né? Eu me autocriticava, me sentia mal, me trazia, né, para baixo. E o que isso me levava? A ficar pior ainda. Então, era um ciclo vicioso que, no final das contas, era tudo coisa da minha cabeça, né? Eu nunca fosse menos ou mais inteligente que ninguém. Não. Eu acho que pela minha dedicação, a minha dedicação estava inadequada, estava fazendo uma coisa inadequada, estava tentando diminuir aquela diferença, né, aquela distância que eu tinha em certos aspectos, em diversos aspectos da minha vida, mas eu estava me esforçando da maneira incorreta. Eu acho que é isso que é tão importante no diagnóstico, de você poder entender qual é o seu caso específico e saber o que você deve fazer para você poder realmente progredir, não desistir no meio do caminho, como muitas vezes acontecia comigo. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você um pouco mais. E lembre-se sempre, é muito importante você correr atrás de um diagnóstico, ter profissionais especializados, terapeutas que vão te ajudar a entender o seu caso e poder, assim, de maneira, saber qual é o caminho que você deve tomar. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau!